Você sabia que o seu gato pode perder até 75% da função dos rins antes de mostrar o primeiro sinal de doença renal? Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou Vitória Luken, eu sou médica veterinária especialista em medicina de felinos. O meu propósito aqui é te ajudar a enxergar além do corpo físico do seu animal. Muitos tutores, muitos responsáveis chegam até o meu atendimento arrasados e carregando uma culpa enorme. Eles têm a falsa impressão de que o problema da doença renal surgiu do nada. É muito comum eu ouvir nos meus atendimentos: nossa, mas doutora Vitória, o meu gato ontem estava ótimo, ele estava brincando, ele estava pulando. E aí hoje no exame deu tudo alterado. Mas eu preciso que você entenda uma coisa muito séria. A doença renal crônica não acontece da noite para o dia. Ela evolui no mais absoluto silêncio dentro do organismo há meses ou até anos. E isso, pessoal, é totalmente diferente de uma alteração renal aguda, que surge de repente por conta de um evento específico. Por exemplo, se o seu gato ingere uma planta tóxica como o lírio, ou se ele passa por uma cirurgia que tem uma anestesia ali muito prolongada, que exige um pouquinho mais do organismo do seu gato. Nesses casos agudos, o rim sofre um baque imediato. O corpo ele vai reagir na hora e aí se a gente corre, se a gente dá a devida atenção, o quadro pode ser revertido. Já a doença renal crônica, infelizmente, não funciona assim. Ela é lenta e progressiva. Os felinos possuem uma capacidade ancestral de camuflar os seus sintomas. E isso é um problema, porque na natureza demonstrar fraqueza é virar uma presa fácil. Só que eles trouxeram essa herança genética intacta para dentro da nossa casa. Por isso, quando você finalmente nota que o seu gato está mais apático, está rejeitando o alimento, isso já significa que aquele rim já está lutando no limite da exaustão há muito tempo. E aí o corpo ele passou meses dando pequenos sinais sutis, mas às vezes a gente não consegue perceber. E por que que isso acontece nesse silêncio prolongado? Para entender o que está por trás do corpo físico, nós precisamos olhar para o tecido desse órgão. Dentro de cada rim existem milhares de pequenas unidades que filtram o sangue, regulam a água e eliminam as toxinas. Elas se chamam néfrons. Existem outras funções, mas vamos se ater aqui a essas, tá? E aí, conforme o gato envelhece ou passa por estresses, má alimentação, inflamação na rotina, parte dessas pecinhas vitais começa a morrer. E o grande problema na medicina felina é que essas estruturas não se regeneram. A perda, infelizmente, é definitiva. Só que o rim do gato, graças a Deus, ele possui uma reserva de compensação extraordinária. Quando um grupo de néfrons morre, as pecinhas sobreviventes assumem o trabalho de toda a equipe. Então, elas passam a trabalhar muito acima do limite saudável para manter esse corpo do seu gato em equilíbrio. E aí, para a gente entender como isso funciona, imagine aí uma empresa com 100 funcionários. Só que, de repente, metade da equipe é demitida, ou aqui também no nosso exemplo, 75% é demitida. Só que os trabalhadores que restaram nessa empresa, eles precisam assumir todo mundo ali que foi demitido para essa empresa não falir. E aí, durante um tempo, a empresa continua funcionando, continua entregando resultados. Por fora, parece que está tudo bem. Mas por dentro, aquela equipe restante está operando sob um estresse massacrante. E aí na medicina, essa força-tarefa se chama hiperfiltração glomerular. É esse mecanismo de sobrevivência que mantém o seu gato aparentemente saudável e ativo por bastante tempo. O problema, obviamente, é que trabalhar acima do limite causa um desgaste severo. E aí, com o tempo, esses funcionários sobrecarregados começam a falhar, eles entram em colapso e saem também da empresa. E isso cria um efeito dominó. Quanto menos unidades restam trabalhando no rim, maior fica a sobrecarga das poucas que sobraram. E quanto maior é essa sobrecarga, mais rápido as sobreviventes morrem.
É exatamente por conta desse ciclo silencioso e destrutivo que a doença renal crônica é tão perigosa. E felizmente existem formas de nós descobrirmos essas alterações muito antes do colapso. E as respostas começam na rotina de casa, nos cuidados que a gente tem, especificamente também na forma de comportamento, na forma de como olhar para esse gato usando a caixa de areia, bebendo água, se ele está emagrecendo ou não. Então, uma das primeiras funções que o rim perde quando começa a falhar essa capacidade dele é de concentrar a urina. Então, como os felinos evoluíram como animais do deserto, eles possuem uma herança biológica preparada para produzir uma urina extremamente concentrada, economizando o máximo de água possível dentro do seu corpo. E aí, na doença renal crônica, eles infelizmente perdem justamente essa herança. O órgão passa a deixar ir embora muito mais água do que deveria. É como se esse rim ficasse gaga. E aí o corpo ele tenta avisar, e aí a gente enxerga isso olhando para os números que pra gente é palpável no dia a dia. Então, por exemplo, um gato saudável precisa beber em média de 40 a 60 ml de água por quilo de peso todos os dias. Se o seu felino, por exemplo, pesa 4 quilos, o consumo normal dele deveria girar em torno aí de 160, 240 ml de água por dia. E aí na caixa de areia a gente consegue observar essa eliminação, esse xixi, com também um ritmo exato. O esperado para um felino saudável é urinar de 3 a 4 vezes ao dia, deixando torrões de areia pequenos ou médios. Só que na doença renal, essa matemática muda completamente. E o ciclo, ele se transforma. Então, o gato, ele passa a urinar em um volume muito maior, porque o rim, ele vira uma peneira que não segura a água. Ele vai descartando essa água. E aí, para evitar a desidratação crônica, o corpo do animal, muito inteligente, é obrigado a beber mais água. E aí a gente vai observar que o pote de água dele está esvaziando muito mais rápido. E também muitas famílias acham que isso pode ser um sinal de saúde ou apenas um envelhecimento natural do gato, mas não é. Se antes você limpava a caixa de areia e encontrava 3, 4 torrões normais ao longo do dia, agora na doença renal você também começa a encontrar 5, 6, 7 torrões gigantescos, muito maiores do que o habitual. A urina começa também a ficar mais clara, não tem cheiro, tem uma grande quantidade. Isso porque o organismo está literalmente lavando todas as defesas do seu animal. Mas o sinal, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês lembrarem disso para sempre, que é oculto e assustador, não está na água, não está no pratinho, está na balança. Existe um erro enorme em achar que o gato com problema renal é apenas aquele gato que para de comer de um dia para o outro e fica apático. O primeiro tecido que o corpo consome nessa sobrecarga crônica e metabólica não é a gordura, é o músculo. Na medicina veterinária, nós chamamos isso de caquexia. E aí você nota que o gato ele continua comendo super bem, às vezes continua com um apetite normal ou até aumentado, mas o animal está afinando, está emagrecendo. Ele vai perdendo o músculo da coxa, ficando com a perninha traseira mais magrinha. E aí, quando você até passa a mão nas costinhas dele, você percebe que tem uma espinha, que tem o osso mais saltado. Existem estudos robustos que comprovam que os gatos começam a perder peso e massa muscular anos antes de manifestarem qualquer alteração em exame de sangue tradicional ou exame de imagem. Então, se você notar que o seu gato já tem aí meia idade ou já está ficando mais idoso e está emagrecendo, mesmo mantendo o apetite ali em cima, investigue imediatamente também a função renal. Esse emagrecimento sutil é o momento de ouro para a gente agir. E qual é a solução imediata se você notou qualquer um desses sinais na caixa de areia ou no peso do seu animal? O primeiro passo, com certeza, é agendar uma consulta veterinária, de preferência com um especialista em felinos, para a gente fazer esse rastreio preventivo completo.
Não adianta pedir apenas um exame básico de sangue. A gente precisa olhar para tudo isso que a gente conversou, pedir para o veterinário fazer um painel mais focado, que tem aí a dosagem de creatinina, SDMA, que vai detectar a função também de função renal de forma mais precoce, uma urinálise completa para a gente checar a densidade de urina, a perda de proteína. A gente também deve fazer a aferição da pressão arterial, fazer um ultrassom abdominal. Essa bateria de exames é um caminho muito mais seguro para a gente montar esse quebra-cabeça do diagnóstico antes que o órgão entre em falência. Descobrir a doença renal nessa fase inicial é o que muda completamente o prognóstico e que garante que o seu felino viva por muitos anos com excelente qualidade de vida. Não espere os sintomas graves aparecerem para procurar ajuda. Proteja quem você ama aí com você. E se esse conteúdo também fez sentido para você, já aproveita aqui para seguir esse canal, para compartilhar esse vídeo. Eu também quero fazer uma parte 2 sobre doença renal, porque eu sei que é uma dúvida que vocês têm muito comum aí em casa. E aí vocês já aproveitam também para deixar as suas dúvidas aqui nos comentários, para eu já trazer isso para o próximo vídeo. Aproveita também para mandar esse vídeo para um outro amigo gateiro que tem dificuldade aí em entender alguns sinais que o gato ele manifesta. E a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, até lá!